Opa pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Juraci Almeida para mais um vídeo, dando continuidade à nossa série BI do webinar que eu fiz com o professor Grimaldo Oliveira. Os passos, o caminho para construir um BI. E hoje nós vamos falar da parte 3 dessa série, onde o professor Grimaldo vai tratar de alguns conceitos de uma solução de BI. Então você vai ver um pouco o que é um data warehouse, informações e detalhes sobre dimensões, fatos, as métricas. Você vai entender o que é cada um desses objetos, como funcionam esses objetos numa solução de BI. Então, fiquem agora com o professor Grimaldo no nosso vídeo, na parte 3 do nosso webinar. E espero que vocês gostem e curtam o nosso vídeo e compartilhem para quem estiver também querendo aprender sobre o BI. Tudo bem? Então, fico por aqui. Boa aula e até o próximo vídeo. Do BI, e existem soluções como o Pentaho que fazem esse processo de tanto versionar as dimensões. O professor Grimaldo vai tocar nisso daqui a pouco, e também o processamento de curva. Certinho? Por favor. Aqui, pessoal, eu trouxe só um exemplo do Pentaho, só para vocês, não sei se todo mundo conhece, se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com o Pentaho. Eu já tive a oportunidade, também trabalhei com o Talend, eles são semelhantes, e ele é uma boa solução, porque ele permite a você a construção da etapa ETL de forma bem visual. Você cria mapeamento para desenhar a sua carga. Então, quando eu digo mapeamento, você vai criar, no caso, nós chamamos de mapeamento, porque é um processo, né? Então, você está mapeando de onde o dado vai sair até onde o dado vai chegar. Nesse caso aqui, rapidamente, eu tenho um dado aqui no cliente, que eu já joguei na minha área fria também, no Stage, né? Então, estou lendo da minha área fria, e aí ele está construindo os dados que vão ser inseridos na minha tabela fato. Então, ele faz uma pesquisa na minha dimensão de produto, para obter os dados de produtos, na dimensão de cliente, nessa dimensão de vendas, dos vendedores, dá tempo, ele faz uma seleção desses valores, faz alguns tratamentos e, por fim, ele insere na tabela fato. Isso tudo de forma visual. Aqui, você pode até inserir algum código SQL, mas ele é mínimo. A própria ferramenta, ele vai construir esse processo. Você vai só trazer o objeto que você quer e dizer o que você quer que ela faça, que ela constrói esse código por trás. Tudo bem? É uma ferramenta bem interessante. Para quem está querendo começar ou quem quer experimentar uma solução open source, tem a Pentaho, ela é bem completinha. Por favor, Grimaldo. Aqui é um outro exemplo também, só para mostrar a vocês, né, o potencial da ferramenta. Então, no caso aqui, eu também estou lendo, no caso ele está lendo aqui 2 fatos, para construir uma outra tabela fato, provavelmente utilizando informações desses dados dessas 2 tabelas fato. Isso também é possível. Inclusive, eu já participei de projetos onde os dados do BI, eles não eram só utilizados para o gestor tomar decisão. Ele foi utilizado e é utilizado para outras ferramentas gerarem relatórios gerenciais. As ferramentas, ao invés de manipular aquela grande quantidade de dados de diversos sistemas, elas consomem a informação que está no BI. É muito mais prático e com a maior performance. A informação já está pronta no BI. Então, a ferramenta, ela vai lá, traz o dado já pronto no BI e apresenta para o gestor do sistema, sem precisar ter esse consumo de recurso ou gastar muito tempo e até consumo de time no desenvolvimento desse relatório que já existe no BI. Certinho, pessoal? Vamos lá, por favor. Bem, então agora, para a gente dar continuidade, eu vou chamar o professor Grimaldo aqui para ele explicar um pouco mais sobre o Data Warehouse. Já expliquei a vocês até como chegar no Data Warehouse e aqui está a grande chave da solução BI. Por favor, Grimaldo.
Ok, Juraci. Bem, pessoal. Juraci, ele estabeleceu aí exatamente a entrada para o Data Warehouse, ou seja, ele fez toda a explicação de como os dados devem ser trabalhados e construídos utilizando a ferramenta ETL. As formas vocês viram aí no exemplo do Pentaho. E agora a gente vai partir para a construção desse banco de dados. É bem importante, você tem que prestar bastante atenção agora para que você entenda, para que você não faça confusão. Então, o Data Warehouse é um banco diferente do banco que você tem operacional aí na sua empresa. Não tem absolutamente nada a ver com o modelo que foi construído lá para o banco da sua empresa. Ele foi criado para ser veloz, para ser rápido. Então, a gente vai ver algumas coisas bem técnicas aqui que são importantes que você compreenda. Ok? Bem, na verdade, o que tem de banco transacional, relacional, que é aquele aporte de dados que o Juraci falou que sobe para ETL, é o que vai suplantar a criação do DW. Ou seja, eu tenho os meus bancos transacionais, vou fazer uma infraestrutura toda de ETL aqui para consumir eles, aonde eles estiverem, e ele vai gravar de um banco de dados central. Pronto, essa é a premissa mínima. Esse banco de dados, ele vai ser único para a organização, ele vai ser o que vai prover o suporte à decisão. Então, toda a decisão vai partir dele, não tem outro local. Você não vai mais consultar aqui, porque aqui é o operacional, é o dia a dia. Você vai consultar aqui para tomar a decisão. Então, como o Juraci falou, geralmente ele tem um atraso de um dia, mas isso depende muito da corporação. Então, ele é o lugar central, é onde você vai tomar a decisão, que se lembre que é a premissa do panorama de BI que a gente estabeleceu, é tomar decisão. Ele é orientado por assunto, ou seja, um Data Warehouse é construído por um negócio da empresa. Então, Data Warehouse por contabilidade, Data Warehouse por faturamento, Data Warehouse por vendas. Então, ele é orientado por assunto. No passado, a gente segregava isso só de um termo, assim, vamos dizer assim, só para constar, a gente falava que não é assim, cada assunto, a reunião desses assuntos dava origem ao Data Warehouse. Cada assunto a gente chamava de Data Mart. Então, tinha uma separação. Hoje, não. Caiu essa questão de Data Mart. As pessoas geralmente não falam isso. E de um assunto ou mais, a gente chama de Data Warehouse. Ele é não volátil. O que significa? Esse banco, uma vez construído, você não apaga mais. Você não vai apagar os dados. Você fala, Grimaldo, isso é possível? Será que eu não posso apagar mesmo? Claro que, evidentemente, você pode fazer uma intervenção. Mas no frigir dos ovos, ou seja, na estrutura real, você não apaga. Uma vez você inserir dados lá, ele está lá para sempre. Ele é variável no tempo, ou seja, todos os dados que estão lá, ele tem uma condição de tempo. Então, aquela venda foi de que dia? Aquele faturamento foi de que dia? Quando é que deu a carga da contabilidade? Qual é o valor contábil que está lá? Mas qual é a data? Qual é o tempo? Ou seja, tudo que está na Data Warehouse é sensível ao tempo. Então, ele tem uma constância de tempo, ou seja, os dados se referem a algum lugar no tempo e você vai utilizar isso durante todo o projeto. Então, ele é orientado por assunto, ele não se apaga e ele tem uma premissa de tempo, ok? E isso faz com que ele seja integrado, ou seja, eu vou ter nas minhas diversas bases, vou integrar isso, vou integrar todo o conjunto de dados que eu tenho. Claro que você vai fazer uma consistência para isso, não é uma coisa simples, mas você garante essa integralidade, ou seja, os dados têm que se relacionar de alguma forma, e ele vai estar todinho juntinho em um banco único. Então, esse é o conceito da estrutura de Data Warehouse. Essas são as 4 premissas básicas, mínimas, para que você entenda. Bem, na modelagem, é aquilo que eu falei, é um pouco diferente. Você não vai trabalhar com modelagem tradicional, onde você tem muitos joins, você tem uma ideia de fazer tabelas associativas, como você tem lá no relacional, não. Aqui você vai se concentrar em um conjunto muito pequeno de relacionamento entre tabelas. Então, no modelo multidimensional, a gente se preocupa sempre em dar velocidade, ou seja, alta performance. Se você notar, o seu relacional, se você tiver várias tabelas relacionadas, é muito lento. Então, você podia replicar isso no banco central. Então, ele tem uma estrutura diferente, que a gente chama de modelagem dimensional ou multidimensional. Mas essa modelagem é só para dar velocidade. Ela é baseada em 2 premissas. Dimensão, vou botar aqui, e tabelas fato. O que são essas dimensões? Você tem tudo na sua empresa, todas as informações descritivas, tudo que descreve, então, nome do fornecedor, dados da empresa, quem é esse cliente, onde ele vive, endereço. Então, isso tudo você grava em uma tabela, que a gente chama de dimensão.
Agora, e as métricas que vai reger lá o meu faturamento, a minha contabilidade, aqueles valores? A gente grava uma outra tabela, uma tabela normal de banco, mas a gente dá o nome de fato. A gente separa o que é métrica, vai para uma tabela, o que descreve o projeto, ou seja, descreve as informações da empresa, vai para outra tabela. Então, dimensão são os descritivos. As métricas é o que a gente chama de fato. Então, são as métricas da sua empresa. Então, só esses dois tipos de tabela que compõem o seu projeto de DW, só isso. Então, você tem que se preocupar em fazer um modelo que separe aquelas tabelas todas em dois tipos. É descritivo? Vai para umas tabelas que a gente chama de dimensão. É métrica? Vai para as tabelas que a gente chama de fato. Aqui eu exemplifiquei como é que vai ficar. Então, se você notar, você tem muito mais dimensões do que fato. Ou seja, a fato geralmente é mais escassa que a dimensão. Tem uma métrica para vários descritores. Aqui no caso, região, trimestre, linha de produtos. Então, essas são as dimensões. Isso tudo são oriundos de tabelas que eu tenho no sistema. Já as métricas não. Elas são poucas e elas são ligadas aos descritores apenas para exibir os seus resultados. Então, assim, quanto eu vendi na região sul no primeiro trimestre de linha branca, 250 milhões. E assim sucessivamente. Então, a apresentação fica separada entre o que descreve e o que metrifica. É isso que eu quero que você compreenda. Todo projeto de DW é assim. Toda a estrutura de banco centralizado é assim. E é assim que funciona uma modelagem multidimensional. Bem, as dimensões, como eu expliquei aos descritores, a gente chama de eixos. Por quê? Porque tem informações, eu vou mostrar aqui a vocês, é o que rege ou que descreve os dados. Então, você tem muito mais dimensões, como eu falei, muito mais, mas muito mais mesmo, do que as fatos. Então, é a parte textual do seu negócio. As fatos, é o que eu falei, a medição é o que estabelece, são os quantitativos. Se você parar para analisar, tudo que é quantitativo no seu projeto, você eventualmente vai trabalhar dentro de uma tabela fato. Você separa isso, ok?